Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Perdoem a minha voz, vou já aqui assumir que estou com sono e ressacado. Não vale a pena estar a mentir às pessoas, especialmente aos patronos. E o Gonçalves, como sempre. E temos, desta feita, um convidado. Já há muito tempo não tínhamos um convidado. E temos o humorista Daniel Carapeto. Muito bom dia a toda a gente. Bom dia. Olha, tu não achas que é um bocado de falta de respeito com o nosso convidado admitires logo, assim, à partida, que estás ressacado e com sono? É verdade, mas eu vou dizer o que é que aconteceu. Eu era para sair sexta-feira. Estamos a gravar isto na sexta. Só que pensei, não vou sair na sexta, tenho um almoço de família no sábado. E, entretanto, esqueci-me, como houve tantas trocas aqui do horário do podcast, lembrei-me, eram 2 da manhã. Mas não, olha... não há problema nenhum em estás ressacado até. E tu sentes-te ofendido por esta falta de respeito? Zero. Ele acho que até se sente ofendido, tu não estás ressacado. Nada ofendido. Não. Sinto-me até contente. Acho que pode trazer coisas. Pode Olha, acontecer. uma das razões que temos cá o Daniel é porque ele tem um novo espetáculo, certo? Verdade. Correto. Tem um espetáculo solo. É o teu solo? É o meu solo o quê? Qual é o número? Terceiro, sim. Ok. Mas não se chama terceiro. Não, mas também olha, é números. é. Chama-se 141.6. E quer explicar... Podemos começar a partir disso. Podemos. O espetáculo fala muito sobre uma grande perda de peso que eu tive nos últimos anos e esse era o peso que eu tinha quando comecei. Portanto, é Quando isso. começaste a preparar o espetáculo? Não, a perder peso. A perder peso. Foi Foi o teu máximo, o pico. o meu pico. Foi o meu auge. Sim, foi o auge. Foi o meu auge, sim. E quantos é que tens agora? Agora tenho 88, 89. Por aí. Perdeste uma pessoa, basicamente. Perdi. Uma pessoa pequenita. Sim, Mas sim. Há namoradas mais leves, bastante mais leves. Caríssimo. Por acaso já conheci, às vezes pessoas perguntam-me quanto peso é que eu perdi, não sei o que, e já conheci bastantes pessoas que têm menos peso que aquilo que eu perdi. Sim. Já aconteceu bastante. Mas pronto, é assim. Olha, tendo em conta que a premissa do espetáculo começa com um número e é sobre a perda de peso, é inevitável que vamos falar disso, não é? Não vamos Sim, há muitas perguntas sobre isso. Não vamos falar apenas disso, mas vamos falar disso, até porque no espetáculo, se o teu espetáculo é sobre isso, não vais falar sobre... não vais fazer aqui o teu espetáculo, não é? Sim. Claro. Mas, tu falaste desse número, a relação com a balança, ou seja, era uma cena que tu tinhas constantemente, tu ias-te pesar, ou um dia disseste, vou ver, olha... Não, eu acho que uma pessoa que chega a esse peso não se pesa constantemente. Não? Por acaso, acho que não. Acho que foge muito. Depois, quando começa a fazer dieta, Sim. passa a fazê-lo. Mas quando se chega a esse peso, não. Que é tipo, de repente Então qual é que chegas foi lá- esse... Tu lembras-te do dia em que olhaste e esse número te marcou? Tipo, Sim. houve ali alguma Pá, espécie de... Lembro-me Sim. lembro-me de... Eu achava que tinha 120 e há um dia que vou começar e tenho 135. Isso lembro-me. Estás a ver que quando é que apareceram estes 15? Estás a ver que se lembra? Foi tipo, entrei para a faculdade, devia ter para aí 120 quilos. Depois, passados uns anos a andar na faculdade, deixa cá ver. Em casa de um amigo tinha balança, 135. E aí bateu-me uma beca. Mas depois ainda... E não pensaste, decidi- eu estou vestido e acabei de almoçar. Sim, estes ténis pesam 7 quilos, sim, é possível. Já não caga há 3 dias. Exato. E quando eras mais novo eras gordito? Ou Era- foi uma coisa que foi... Não, ali a partir dos 12, 13. É. Não, sempre fui maçudo. Sim. Sim. Sempre fui pesado. Não foi em 2 anos que fiquei com 140. Eu falo desse espetáculo, é tipo, não é em 2 anos que Sim, chegas sim. ali. É um trabalho, uma vida, Sim, estás a ver? sim. É um trabalho que dura. Aqueles 5 quilinhos por ano, não é? Exato. Que Talvez não mais, se nota. talvez mais. E o que é que eu ia dizer? Quando é que tu decides... Pá, aqui coisas que tu dizes que é spoiler do espetáculo. Não, pô, na boa. Quando é que tu decides começar isso? Decidiste mesmo... Marcaste uma data e Epá, vamos fazer isto? Sim, por acaso foi aquela cena de mudança de ano que nunca resulta, mas Sim. comigo resultou, É. estás a ver? Mas eu acho que calhou ser assim. Pá, eu trabalhava num sítio em part-time que conjugava com a comédia e tal. Eu estava farto de lá estar e queria já despedir-me e por aí. Mas ao mesmo tempo eu queria perder peso e sabia que precisava de dinheiro para isso. E estava naquela de...
quero sair daqui que isto está-me a foder a cabeça toda, mas ao mesmo tempo preciso de dinheiro e tal. Pá, e de repente, já falei disto em podcast, mas tipo, saiu-me um prémio do Totobola. Isto é mesmo verdade. Saiu-me um prémio do Totobola e eu fiquei com dinheiro. Pensei, vou-me despedir e vou aplicar o dinheiro nisto. Espera aí, isto é fabuloso. É verdade, sim. No Totobola, agora isto acho isto delicioso. E eu por acaso nem falo disso no espetáculo. Que se joga no Totobola e... Primeiro, quantas duplas e quantas triplas é que tu tinhas no... Devia ter para aí 3 ou 4 duplas. Ok. Sim. E era só campeonato nacional? Não, o Totobola tem vários campeonatos. Atualmente não é só o nacional. E já jogavas há muito tempo no Totobola? Jogava há uns meses, sim. De vez em quando. Jogava de vez em quando. Então és um gajo que lê jornais desportivos e estás informado? Não, de futebol, estás a ver. Ok. Futebol. Portanto, não foi... Olha, foi ao Calhas, não. Não foi ao Calhas. Não foi ao Calhas, mas podias ganhar ao Calhas. Há um não, podia, mas sei lá, se está lá o Barcelona contra o Sporting Rijon... Está bem. À partida. Sim, claro, também é preciso sorte, mas sim. Não vais me dizer que o Sporting Rijon vai ganhar o Barcelona fora. É curioso... Mas eu depois apliquei esse dinheiro nisso. Mas é curioso, ou seja, que um jogo sobre desporto, não é, te permita perder peso, imagino com a ajuda do desporto também. Sim, com a ajuda do desporto. Quando tu dizes que precisavas de dinheiro, o quê? Para tiveste PT? Não tive PT, mas para... Mas para perder peso é preciso dinheiro? É preciso... Tempo livre, não é? Também. É preciso... Não, porque tu disseste que precisava de dinheiro. Eu associei a... Basicamente, eu tinha um trabalho em part-time que era noturno. Ok? E aquilo fodia-me completamente o ritmo, regras, horários e não sei o quê. E isso era importante eu sair daquele trabalho, na altura. Que pude sair e depois também é preciso dinheiro, sei lá, para nutricionista, para psicólogo, que eu achava que era necessário e revelou-se importante também, estás a ver? Então começaste a fazer psicoterapia também? Sim, comecei. Depois meteu-se a pandemia, veio um bocado complicado e tal, mas sim, precisava de dinheiro para isso. Então tu começaste a perder peso antes da pandemia? Antes da pandemia. Eu comecei em janeiro de 2020. Passado 2 ou 3 meses começou a pandemia. Então, isso é um teste do caraças. Porque... Eu achava que ia ser prejudicial, mas ajudou-me bem a pandemia. Pá, restaurantes, tipo, vida social deixou de existir, que é uma coisa que ajuda bastante, restaurantes fechados, etc. Por acaso ajudou bastante, sim. Não foste daqueles então que começou a fazer pão em casa? Fui ao contrário dos outros. Eu sei que já estás a fazer mais desporto, não? Não, eu sempre fiz desporto, atenção, mesmo com 140 kg eu fazia desporto, só que fazendo desporto, por mais que tu faças, continuas a comer sem regras. Que desporto é que tu podes fazer com 140 kg? Epá, eu jogava futebol, fazia kickboxing. Eu fiz desporto a minha vida toda, atenção. Só gostava muito de comer. Não, estou a dizer que não há 140 kg... Ou seja, tu não tens 2 metros, não é? Ou seja, há alguns desportos que é difícil tu moveres-te com 140 kg. Sim, mas sei lá, eu joguei futebol a vida toda. Joguei basquete há bastantes anos, fazia kickboxing já 2 anos antes de começar a perder peso, já fazia kickboxing, estás a ver? Obviamente não era o melhor atleta. mas fazia. E saí, mas estou-me a continuar a fazer. A única diferença é que para sair ao ginásio mesmo todos os dias. Claro, depois com a pandemia o ginásio fechou, também... Fazias aqui em casa, na rua? Dava só caminhadas, jogava a bola com amigos quando dava, quando encontrava-se gente que estava-se um bocado a cagar para a pandemia, mas jogava a bola e era por aí. E tiraste o álcool, nessa vida social sai o álcool da equação, não é? O álcool é um veneno. E o álcool é... Não, eu digo isto claro, mas sim, deixei de beber. Atualmente já bebo de vez em quando, mas deixei de beber durante uns meses. Por isso é que eu digo que a pandemia ajudou. Pois, era isso que eu estava a pandemia ajudou bastante, na verdade. Depois, até quando as coisas voltam a abrir, até foi mais difícil lidar com isso. De repente está tudo aberto. Começaste a ter... Tu achas que o álcool é um... Tu disseste numa entrevista que vou acabar com as gorduras. Li isso algures, não é? Essa ideia... as gorduras era... Tipo, tu olhavas quando pensaste... Imagino que tenhas falado com um nutricionista, mas... Sim. Para ti, antes de falares com um nutricionista, era... não, eu se calhar como muitas coisas com gordura... já identificavas qual é que era o problema do ganho de peso ou não? O problema do ganho de peso era tudo. Eu não tinha mesmo regras a comer. Pai, por exemplo, o caso do álcool, para além das calorias que existem no álcool, depois é a coisa que, com álcool um gajo acaba a comer merda. Sim. Depois no dia a seguir estás todo fedido. É logo... Sim, eu comi um Mac agora, percebes? Tipo, um Mac. A questão do álcool não é só o mal que aquilo faz, porque tu estás a ingerir bebidas alcoólicas naquele momento e de repente são 3 dias deitados ao lixo. Às vezes mais. Além de destruir a massa muscular também, para quem está a tentar construir massa muscular, vai logo toda a vida. Exato. É catabólico, não é? Pá, mas foi isso. Mas voltando ainda atrás, antes de falarmos desse processo, quando eras puto, e disseste que foi foi a partir dos 12 que começaste provavelmente a ganhar mais peso. Sim. Tu achas que isso, olhando para trás,
Teve a ver com a alimentação que tinhas em casa. Sim, consegues identificar porque, ou seja, achas que na tua família há pessoas com mais tendência para engordar? É uma questão genética? De onde é que, isso, de onde é que achas que isso vem? Uma vez que fizeste psicoterapia, deve ter havido... Não sei se é só genético, mas é claro que comecei... Pá, e depois eu tive ali fases, por exemplo, ou seja, há sempre fases em que tu acabas a engordar mais. Por exemplo, aos 16 anos fui trabalhar para o McDonald's. Pá, se calhar não foi... Depois entras na faculdade, aquelas noitadas a estudar, só a comer porcaria. Das vending machines da faculdade. Exatamente. Os salames todos, os barreiros salames. Em que departamento do McDonald's é que trabalhavas? Em que secção? Trabalhava na cozinha. Então, não, mas normalmente não dá batatas, sim, vai rodando. Mas acabas por fazer um bocado todos. E quando trabalhas lá come-se muito? Come-se, porque não sei como é que é hoje, mas na altura, já foi há mais de 10 anos, na altura, o subsídio de alimentação é para ser consumido. Não te dá, ou seja, não é dinheiro, tens um plafond de 10 euros para gastar aqui, cá dentro, percebes? Que nem sequer é ilegal, porque toda a restauração pode fazer isso, e é restauração, não deixa de ser restauração. Então é isso, ou seja, ias trabalhar e as tuas refeições eram lá. E não chegaste a um ponto que não conseguias ver McDonald's à frente? Principalmente, lembro-me, os hambúrgueres não, porque tu um dia comes outro, mas as batatas, passado 3 meses lá estás, tu não consegues. E hoje em dia consegues? Pá, hoje em dia consigo, mas lembro-me de ter... Eu trabalhei lá um ano, foi dos 16 aos 17. Lembro-me de quando saí de lá, ter estado um ano e tal sem ir ao McDonald's, sem sequer entrar num... É aquele efeito da bebida, não é? Toda a gente tem aquela bebida que não mais consegue beber. Eu vi um comediante qualquer que dizia que não consigo beber whisky porque apanhei uma grande badeira. Então agora o meu plano é deixar de beber uma bebida de cada vez. Ou seja, embadaste todo. O meu pai tem isso com salsichas, porque há bué de anos. Pá, uma bebedeira daquelas gigantes acabou... Chega à casa de manhã e acaba a comer salsichas e depois vomitou aquilo tudo. E ainda hoje, ele não deixou de beber, mas ele não come salsichas. O problema foi as salsichas, ele não obviamente. come salsichas. Claro. Isto é mesmo verdade. Mas olha, quando eras puto na adolescência, quando um gajo muitas vezes está super consciente do seu corpo, ou porque tem borbulhas, ou porque o que seja, não é? É uma altura em que os rapazes e as raparigas estão muito conscientes das alterações do corpo. A cena de seres gordinho, não sei se eras gordinho ou não, mas normalmente diz quando é mais novo é um gordinho. Era uma cena que estavas-te a cagar ou mexia contigo? Acho que há fases para isso também. E depois também há muitas vezes que um gajo quer acreditar que se está a cagar, mas na realidade não está. Não sei. Mas como é que foi a tua adolescência? É uma pergunta dos patrões que eu posso aqui. Perguntavam se eras o que há baliza. Um dos patrões por acaso ia bastante à baliza, mas também jogava à frente. Não sei. Não acredito que fosse aquele gajo completamente posto de par. Se calhar nisso o humor também ajudou um bocado, não é? Mas há fases em que tens mais noção de que não estás bem. E há outras em que pensas, sou um homem real. Pá, é um bocado isso, mas sei lá, estou-me a cagar e tal. Mas na realidade nunca estás, eu acho. Acho isso. E achas que, ou seja, eu tenho um bito também sobre isso, que é tipo, pá, quando tens uma criança gorda, tipo, pá, a culpa é dos pais, não é? Sim. E que é quase, quando tu tens uma criança subnutrida, vai lá ser PCJ e sinaliza e tira-te a criança. Mas quando tens uma criança obesa, ninguém faz nada. Sim. Mas que devia ser também considerado abuso. Percebo a ideia. Até porque muitas vezes depois o bullying vem associado a isso. E não sei o quê. No teu caso, sentes que não havia regras? Os teus pais, tipo, tu comias o que querias? Por exemplo, a minha mãe era tipo, se eu comesse Cerelac com choca-pica à meia-noite era na boa. E, tipo, era muito assim gordinho, depois não engordei muito. Mas... Pá, o que acho é, certo, não havia muitas regras, mas a questão é que eu também sempre comi um pouco de tudo, percebes? Não era que, não, para cá sopa nunca liguei muito, mas pá, comia legumes, tá? Não era uma coisa equilibrada, se calhar, percebes? Mas eu também acho que essa coisa só dá para controlar enquanto és mesmo criança, sei lá, na adolescência isso é impossível. A partir dos 12, 13 é impossível controlar, eu acho. Sim, vais para a escola e comes um pouco de chouriço na escola. Sim, mas dá para não é controlar, dá para tu dar as bases, dares uma educação, dizer, ou seja, enquanto tu dares a comer aquelas coisas e depois se calhar, não quer dizer que o puto quando esteja sozinho na escola não vai comer McDonald's, mas já tem ali uma base, tipo, já comeu brócolis, estás a ver? Sim. Não, mas por exemplo, os meus pais já chamavam a atenção, né? Sim. Pá, cuidado, ou devias tentar fazer dieta. E eu tentei fazer dieta várias vezes ao longo dos anos, atenção. Tu tens irmãos? Tenho um irmão. E vais perguntar se ele é gordo agora? Não, é da magro. É da magro, sim. E não o odiavas por isso? Davam-se bem vocês? Sim, acho que sim. Damos como quaisquer irmãos, né? Às vezes há porrada. Sim. Outras vezes não, é isso. Mas sim, isso é um ponto de giro, eu era gordo, meu irmão sempre foi super magro.
Se calhar não é mesmo meu irmão, não sei. Se calhar eu sou adotado ou ele é adotado, não sei. Mas... Com o meu irmão também. O meu irmão é mesmo, pá, bué magrinho. O meu irmão tem... Sim, mas tu também não és bué de agora, não é? Sim, não, mas pá, imagina, o meu irmão tem... Eu tenho 90 quilos, o meu irmão tem 55 quilos. Também, Tem o teu irmão também não tem aquele Tens um vício de irmão com heroína? 60 quilos, não sei. Pá, aí, sim. Tu não disseste que o teu irmão tinha um vício de heroína? Assim, pronto. Talvez ajude, né? Talvez ajude. Não, também é mais baixinho que eu, mas é muito... É magrinho e não, por muito que ele coma, não engorda. É aquele tipo de gajo enervante que é come que nem um animal e Sim, nunca engorda. e não engorda. Se dá nervos. E eu, se comer muito, eu tenho que controlar, porque senão engordo bem. Mas o que é que eu ia perguntar? Se vives com receio agora de voltar a ganhar peso? Ou achas que está tipo definido que não vais voltar? Não, na minha está definido, mas ao mesmo tempo tenho aquela cena que é, neste momento sou um ex-gordo, ando a levar com toda aquela cena de ex-gordo, mas tenho medo de vir a ser um ex-gordo. Pá, cacau és, não sei se conhecem casos desses. Sim. O ex-gordo é um conceito interessante. Que é, gajo emagrece em bué, de repente passa 6 meses, pá, estás pior ainda. Pá, o que aconteceu aqui? Sim. E tenho medo disso. Acho que não vai acontecer. Assim, muitas das... não sei se pode chamar de desordem, mas exageros alimentares, seja para menos ou para mais, muitas vezes tem a ver com a forma como tu lidas com o stress ou com as adversidades. Eu também acho que sim. Ou seja, tu eras ou seja, quando te paravas com uma adversidade, um período de maior nervos, de stress, a comida era um refúgio para ti? A comida e o álcool, sim. E drogas leves, sim. Sempre foi. E há drogas leves que também ajudam muito a comer. Eu deixei de fumar por causa disso. Eu deixei de fumar porque sabia que de repente acabava a comer donuts. E a larica é fodido porque nunca apetece pescada. Nunca apetece pescada. Depois de meses não, é o teu corpo mesmo a pedir-te açúcar. Sim, açúcar e gordura. Não? Eu lembro uma vez chegar a casa e que vivia com outras pessoas e o meu colega de casa tinha feito entrecosto. Mesmo daquele no forno, estás a ver? E eu lembro de estar a comer entrecosto e um doce, tipo um bolo, o que era? Tipo as duas coisas salgado e doce, tipo ao mesmo tempo, não é? Tem aquela história daquele meu amigo que agora é chefe de cozinha, que fomos a Amsterdão, ele estava tão chapado e pediu um wrap de frango e um McFlurry. E depois ele começou, e se eu molhar aqui? Começou tipo a fazer do McFlurry do gelado como o molho. E puto, não tens noção, melhor cena de sempre. Mas sabe que a boia da gente faz isso com as batatas fritas. Com o gelado. Com o gelado da McDonald's. Com o gelado da McDonald's. Por isso é que ele agora no restaurante dele tem o Chicken McFlurry, não é? Sim, exatamente. Olha, estávamos a falar dessa cena de, então, quando tipo, em momentos de maior stress, dava-te para... Ainda hoje isso acontece. Por exemplo, uma cena que, mal ou bem, eu continuo a comer muita quantidade, mesmo tendo perdido mais de 50 kg, eu continuo. Só que obviamente é mais vegetais, não sei o que, mas eu continuo a comer muito. Mas às vezes é chato porque é tipo, quando eu decido fazer um estrago, a quantidade de comida que eu meto cá dentro é muito à mesma, percebes? E isso acontece às vezes em situações de stress, sim. Por exemplo, agora ter espetáculos, eu já sei que ali no dia eu vou comer merda, eu já sei isso. E depois tens uma espécie de ressaca moral a seguir ou não? Tipo, foda-se, tipo, sim. Culpa. Sim, tipo, às vezes no dia a seguir tento, sei lá, fazer um bocado mais de jejum para compensar isso. Depois isso, perguntar isso, jejum, se foi uma técnica que usaste para... Só faço isso para compensar estragos, não faço no dia-a-dia. E quanto é que faz, qual é que é o tempo que fazes de jejum? Jejum, é difícil esta palavra. O ideal é estares entre o jantar e o... Tu jantas, entre o jantar e a próxima refeição que há de ser o pequeno almoço, o ideal é haver 12 horas. Isso é o ideal. E tu consegues fazer isso perfeitamente, se jantares às 9 da noite e tomares o pequeno almoço às 9 da manhã, que é o que eu costumo fazer. Se eu sei que no dia antes fiz estrago, tento fazer para aí 15 horas de jejum. Ou seja, salto o pequeno almoço e só almoço. É o que eu tento fazer. Aqui, ou seja, voltamos atrás. As técnicas que tu utilizaste, ou seja, se tu olhasses para trás e tivesse um quadro com a tua estratégia de perder peso, o psicoterapeuta, personal trainer, a que é que tu recorreste? Qual é que foi a combinação? A combinação? A cena da terapia era mais para a minha cabeça estar tranquila, porque eu sabia precisamente se estivesse muito estressado ia acabar a comer porcaria mais vezes. Mas acima de tudo, o que mais fiz era, por exemplo, muita gente dizia, não te peças todos os dias, que isso depois estresse, não sei o quê. Eu, por acaso, comigo isso funcionou perfeitamente. Eu chegava-me a pesar 10 vezes por dia. Claro que isto já é exagero, mas pesar-me todos os dias de manhã, na realidade era motivante, porque era, acordei hoje, tenho 130, dia a seguir 129.5, perdi 500 gramas. Isso motivava-me bué, eu pesava-me todos os dias mesmo. E depois era a preparação. Eu durante, imagina, um dia sentava-me a cozinhar e cozinhava logo bué das cenas, para a semana toda, que eu sabia quando chegasse ao momento de cozinhar, eu já tinha ali tudo preparado e em 5 minutos tinha um almoço feito ou um jantar feito.
E isso não me Mas permitia... isso baseado no consultas que tiveste com o nutricionista, ou seja, Sim. cozinhavas já a pensar em coisas saudáveis e Sim, não sim. engordativas. Sim. E cozinhava isso para muito tempo. Ok. E ainda por cima, como eu tenho uma cena que eu detesto mandar comida fora, detesto mesmo. Imagina, se eu sabia que tinha ovos cozidos para os meus lanches da semana toda, pá, de repente não vou comer uma sandes, de repente tenho de mandar os ovos para o lixo, eu não curto fazer isso, estás a ver? Eram tudo estratégias que eu usava. Uma das cenas que às vezes leva a comer merda é isso, é tu não teres nada e pensas, então olha, vai uma pizza, não é? Exato. Sim, ou odiares a preparação, depois Sim. apetece comer naquela altura Sim. e o mais E rápido vai, normalmente e vai. é sempre merda. Não é? O que está à mão é sempre merda. Bolachas é só chegar e abrir, Yeah. e está a Sim, andar, sim, estás a sim, ver? sim. De repente comer ovos cozidos tens de cozer ovos, percebes? Mas então, em termos de alimentação, pá, de uma forma resumida, o que é que a tua nutricionista disse? Isto jamais e isto agora, sim. Agora, Sim. também pegando na pergunta anterior, que eu esqueci-me disto, uma cena boa importante para perder peso, que eu já tinha tentado fazer 3 vezes dieta e nunca tinha conseguido, é pesar a comida. Mas mesmo. Porque as outras vezes que tinha feito dieta era tipo, chegava lá, nutricionista, pronto, 2 colheres de arroz. Pá, eu consigo meter 2 colheres de arroz assim ou assim. Sim. E chegava a um ponto que eu já ia buscar a colher do druida Panoramix, estás a ver? 2 colheres de arroz, estás a ver? Pá, e uma cena que eu percebi mesmo é, tenho de arranjar uma balança para a comida, porque ela vai-me dizer, são 100 gramas. Pá, e são 100 gramas, não tem nada que enganar, estás a ver? E passei só a fazer isso, a pesar a comida toda, tipo, chegou a um ponto que eu pesava o azeite, que usava para cozinhar, percebes? Tornou-se quase obsessivo, agora já acalmou um bocado, mas isso foi mesmo muito importante. Porque aí tu cumpres mesmo tudo à risca e perder peso é matemática, na realidade. Tu tens de consumir menos calorias do que aquelas que tu gastas. Se tu pesas a tua comida à grama, é exato, não há hipótese, vais perder peso. Sim. Mesmo que não faças exercício, vais perder peso. E isso foi muito importante. Mas a parte desse rigor matemático, o que é que ela disse? Olha, isto não, nunca, isto corta e é preciso isto e isto. Ou seja, as coisas que te lembres mais... Coisas que me lembro. Sim. Epá, eu comia muito pão e foi mesmo uma coisa que teve de acabar. Porque o pão, para além das calorias, é uma coisa que te incha muito e retém muitos líquidos, estás a ver? E eu percebi isso quando depois, de vez em quando comia pão, que era logo uma coisa que eu ficava todo amorfo. Açúcares, não? Açúcares. Sim, Tiveste que finados, cortar, mas não isso é? é óbvio, Finados, não é? claro. Isso é óbvio, não. Comer doces é óbvio que não. Pá, e depois foi, por exemplo, quando eu cheguei, lembro que cheguei à primeira consulta, eu não gosto de sopa. Eu gosto de legumes, mas não gosto de sopa. Não gosto de... E ela tem-me começado a falar na sopa e eu ter-lhe perguntado, assim, eu estou disposto a comer sopa, mas não dá para fazer isto sem sopa. E ela disse, pá, dá, mas vais ter de comer uma quantidade absurda de vegetais. Vê lá, você não me conhece. Não, foi quase isso. Então pá, vamos a isso. Então, cada almoço e cada jantar eu tinha de comer entre 200 a 300 gramas de vegetais. Pá, assim dito pode não parecer muito, mas é mesmo muito. Estás a ver? E isso foi essencial também para me manter motivado. Porque ela ter-me dito, ok, vamos fazer sem sopa, porque ela sabe que eu não gosto de sopa, ela arranjava sempre forma de, se tu não gostas mesmo disto, eu vou arranjar forma de de suavizar a questão, percebes? Se não gostas mesmo disto... E tinhas fome ou não? Tipo... Não. Tinha gula de comer coisas, não podia, mas fome não. E tinhas gosto, ou seja, tens gosto em comer o que comes agora? Tenho. Tipo, dá-te prazer? Na primeira semana não tens, mas depois isso ganha-se. Uma coisa que eu aprendi também a investigar, a ver vídeos, etc., é que o teu palato consegue ser modificado, mas consegue mesmo. E há alimentos que são... Eu vejo muitos vídeos brasileiros a falar sobre isso, eles usam o termo que é hiperpalatáveis, eu não sei se isso em português de Portugal também é assim, mas que há alimentos que, pela textura e pela quantidade de sal e de açúcar que lá têm, criam-te quase uma reação química no cérebro, depois só te apetece comer aquilo, percebes? E na primeira semana custa bastante porque o teu organismo está habituado só a comer. É a mesma reação a drogas? É exatamente a mesma. A comida é um vício, só que é um vício bem aceito porque tu precisas de comer, tu não precisas de drogas para viver a tua vida, mas tu precisas de comer, percebes? E então ali a primeira semana é quase o teu organismo a expulsar essa cena, mas depois tu... Tens algum alimento que odiavas e que eras incapaz de comer e que agora adoras, então? Por exemplo, não adoro, mas atualmente gosto de brócolos, por exemplo. E vários vegetais que não ligava nenhuma. E uma coisa que eu notei, por exemplo, era mesmo fruta. Eu gosto de fruta e sempre gostei de fruta. Mas eu andava a comer pouca fruta. Porque já era, apesar da fruta ser doce, já não era tão doce quanto um pacote de bolachas, por exemplo. E depois quando tu reeducas o teu palato e não sei o quê, de repente a fruta já é incrível. E uma maçã parece que é mesmo exato. É isso chocolate, mesmo. É isso mesmo. Isso acontece. Notas mesmo essa cena. Sim. E aí se juntaste, ou seja, a esse equilíbrio na tua dieta, juntaste desporto também. Sim. O que é que fazias? Fazia
já fazia kickboxing, passei a fazer ginásio também todos os dias. Pá, depois meteu-se a pandemia e tal, fazia só caminhada. Mas é verdade que o melhor para perder peso é exercício aeróbico ou não? Para queimar gordura, o exercício cardiovascular é o melhor. Tipo caminhadas, corrida, coisas do género. Caminhada eu não diria, mas corrida, claramente. E o kickboxing, por exemplo, também é bastante cardio. Claro, mas alguém que quer perder assim tanto peso tem que fazer muito ferro, puxar ferro. Era aí que eu queria chegar. Mas, na minha opinião, exercícios com peso, não sei o quê, também é importante porquê? Porque não sendo tão bons para queimar, são bons para te motivar a cabeça. Ou seja, tu ficas mais motivado a ir ao ginásio e estares ali a fazer exercícios bíceps, peito e não sei o quê, e menos depressa desistes do que se fores ao ginásio só para correr e para fazer bicicleta. Aí eu acho que desistes mais rapidamente. Por isso é que eu acho que é importante. Sim. Porque dá-te motivação e depois notas a diferença. De repente estás E ganhas massa muscular, a massa muscular depois ajuda-te a queimar mais calorias no exercício aeróbico. Por isso eu diria que sim, é bastante importante. Essa era a única coisa que eu não fazia que passei a fazer, que é puxar ferro mesmo 5 vezes por semana. Sim. O resto já fazia. Relembrar só aqui que estamos aqui. Quanto tempo é que estamos? Quando é que vai ser o espetáculo? Dia 1 de junho. 1 de junho. Em Lisboa. Já deslarei. Onde é que as pessoas podem comprar os bilhetes? Ticketline. É o clássico. É isso. Portanto, vejam lá. Vai, vão que... Vai ser fixe. Eu fui ver a primeira data. Foste ver? Fui ver. Já nem me lembrava. Fui. Ok. Fui ver e... Onde é que foi? Fui no Vilaret também. Gostaste? Claro que agora nunca vais dizer que não vais estar. Foi uma merda. O gajo assim, olha... Não, foi fixe. Nunca alguém fez isto, não é? Dizer que... Sim. Okay. Olha que conheço, se calhar, uma pessoa que era capaz de fazer isso. O Pires. O Pires também, mas o... Ok, o Pires acho que era capaz. Há um comediante que era capaz de dizer... Ok. Como é que ele me disse? Gostei muito. Não foi a coisa mais nova que eu vi. Ok, já sei. Gostei muito. Defendeste bem com as tuas fraquezas. Já sei. Foi honesto? Sim. Mas achas que isso vinha de um bom sítio ou de um mau sítio? Ele estava a ser genuíno? Não, estava a ser um professor de tipo não estava a ser cabrão. Não, acho que não. Olha, por falar já nisso de ser cabrão e das inseguranças ou não, especialmente dos humoristas. Seguranças, será que os seguranças têm inseguranças? Tipo, os seguranças da discoteca. Têm inseguranças? Os seguranças da discoteca têm inseguranças. Devem ter, para bater daquela maneira às pessoas é porque tem muitas Eu acredito que tenham inseguranças intelectuais. Sim. Okay. Não inseguranças... Achas que têm? Mas achas que todos têm? Ou eles estão... são coisas que estão a cagar? Não acho que todos têm. Claro, mas será que têm? Será que eles têm a consciência de... eu se calhar não sou a pessoa mais estamos a falar de educada e não sei o quê. Mas não só isso, eles podem, mesmo não achando que são, será que as pessoas acham isso de mim? Acho que essa insegurança podem tê-la. E então, na dúvida, batem na pessoa que vai lá dizer posso entrar. Exatamente. Aqueles 10%. Na dúvida, pretos não entram. Sim. Exatamente. Na dúvida, pretos com cursos superiores, então é que não entram mesmo porque vão achar que são... Exatamente. Olha, mas falando da segurança e saúde mental, tu em algum momento, e não só, dizes que os comediantes têm algum receio de, ou seja, tendo uma saúde mental fixe, sendo felizes em equilíbrio, deixar de ter piada. E tu, se calhar ao contrário de outras pessoas que passam por processos de dieta que são muito difíceis e muito dolorosos, tu dizes que começaste a sentir muito mais feliz muito rapidamente, certo? Sim. Mas foi uma coisa... Demorou para aí 2 meses a eu perceber. Estou diferente. Mas foi mesmo. Então, em primeiro, que felicidade é que era essa? Como é que essa assunção de seres diferente, que diferença era essa? Eu já pensei bastante nisso. E eu acho que a questão prende-se com... perder peso é difícil. Não sei se vocês alguma vez tiveram assim de perder bastante peso, mas é mesmo fodido. E quando tu percebes que estás a conseguir... é aquela felicidade de estares a conseguir fazer algo que é extremamente difícil. Ou que tu consideravas impossível. Estás a ver? E muda tudo, muda a tua disposição. Notas que és uma pessoa mais feliz, eu acho. E mesmo a falar com as pessoas diziam-me isso. Que é, estás mais bacana. Sim, acho que se nota. Apesar de nós não... algumas vezes não tínhamos coisa, claro. Mas... nota-se tipo logo, tipo na expressão da pessoa que está no canto, até na linguagem corporal, na linguagem corporal, mais coisa e mais tipo o olhar mais fechado, também e depois de repente eu já que sorria e que... Mas tu não sei se já pensaste isto, achas que há um lado estritamente biológico que é o meu corpo tem menos veneno, eu tenho menos peso e como tal o teu cérebro começa a funcionar faz um upgrade do sistema operativo, não é? Achas que é isso? Ou achas que é também isso, mais aquilo que tu disseste, que é uma coisa que é profundamente humana, que é a superação? Não é? Que nos estás a acho que é um misto dos dois. Tu sentes
que estás a conseguir fazer algo difícil a que te propuseste, eu nem acreditava que ia conseguir, atenção, não acreditava mesmo. E de repente está a acontecer, eu, ok, fixe. E acho que ao mesmo tempo, quando tens uma má alimentação, que pá, estás constantemente a comer pá, coisas que está provado cientificamente que prejudicam o teu corpo. Acho que aquilo é normal puxar-te para baixo, estás a ver? É normal, tipo... os açúcares são uma coisa, por exemplo, que... Pá, também não quero de repente parecer que estou aqui a ser aqueles gurus. Pá, não sou, foda-se, façam o que quiserem, como um quiserem. Não, por favor, estou-me a foder para isso. Mas efetivamente acredito que prejudica. E claro que a maior parte das pessoas tem isso de uma forma muito mais equilibrada, não é? A maior parte das pessoas consome essas coisas de forma mais equilibrada. Eu é que não. Eu era um alcoólico disso. Era o equivalente a isso, percebes? Por isso acredito que sim, acredito que isso melhora substancialmente a tua vida. E eu notei essa cena. Mas também vem, se calhar, essa mudança de disposição e de felicidade também vem da autoconfiança que começaste também, mais a ter, de gostar mais de ver ao espelho. Sim, acredito que venha, sim. Acredito que venha. Vem disso tudo. De perceber uma coisa que falas no teu espetáculo, da procura feminina que muda, não é? Sim. Pá, muda, claro. Mas também eu não sei se é a procura feminina que muda. Ou era a tua predisposição. Ou é a tua predisposição, percebes? Eu não sei o que é. Quando falas de procura feminina é que achas que as mulheres passam a ter mais... Passaste a sentir mais interesse das mulheres quando perdeste? Sim, mas o que eu acho... Também já pensei, já perdi bastante tempo a pensar nisso. O que eu acho é... não tem a ver com a questão física, tem a ver com a questão de... Pá, este gajo conseguiu perder 40 quilos. É a admiração por esse feito. Mas são as mulheres que sabem, há mulheres que não sabem disso, né? Que te veem se viram num bar não sabem isso. Sim, mas eu informava-as. Sim, exato. Uma foto antes e depois. Ou seja, tu utilizavas isso. Não, porque... Esperto. Sim. Pá, isto que eu falo no meu espetáculo, que eu já fui ver, era muito ali uma altura em que eu estou muito pelo Tinder e primeiro às vezes reconheciam, não é? A maior parte das vezes reconheciam. E acabava sempre a conversar pelo mesmo, que é, estamos numa pandemia, então o que é que tens feito? E eu olha, tenho aproveitado, tenho perdido o peso, chegava ali, pá, e acredito que fosse, que é essa cena, que é, nós às vezes também temos isso mesmo que não seja em relação ao peso, mas sei lá, há aquela admiração pela capacidade de fazer coisas, não é? E as mulheres têm, às vezes, como há quem usa o cancro, não é? Para ter... As mulheres gostam de dar... usa o cancro? Sim, o cancro para faturar, não é? Tipo, tenho um cancro. Acho que isso fatura... aliás, o Tiago, quando teve cá, disse que... Sim, não é só isso. Há imensos casos de catfish, de gajos, não é só homens e mulheres, que para prolongar essa relação, que é não apareço, não é mando só e-mails, aquele o típico catfish, não é? Quando tu estás que dizem que tem cancro. É uma coisa recorrentíssima. Dizem que tem cancro. Sim. E muitas vezes não têm. Okay. Ou que superaram e que não tiveram. E porque as mulheres são mais generosas, vem alguém que fez um esforço tão grande, não é? E pensa, vou-lhe dar um miminho, vou-lhe dar um... E também pode ser isso. Ok, mas isto leva-me a imensas perguntas. Vamos à parte agora do dating, que é... Por onde é que eu hei de começar? Tu achas que... obviamente o aspecto físico é super importante na relação, não é a única coisa, mas nas relações entre as pessoas. Mas vocês acham, por isto é uma pergunta para os dois, que é mais fácil para uma mulher gorda safar do que para um homem? Ou seja, que há um nicho maior de gajos que querem... Eu acho que é sempre mais fácil para uma mulher safar. Sim. Em condições equivalentes. O homem e a mulher, ou seja, imagina, tens uma mulher com 140 kg e um gajo com 140 kg, é sempre muito mais fácil. Tens uma mulher cega e um gajo cego, ou tens... Sim. Acho que geral, aliás, nas categorias de porno há mulheres gordas e não há categoria de homens gordos. Deve haver. Há todas as categorias. Tu não andas a pesquisar, se calhar. Sim, mas se houver, é que nas gordas tu vês, abres qualquer site de porno e está logo lá, não é? Sim. Mas para ir homens gordos deves ter que procurar mesmo, é mesmo nisso. Sim, e veja aquilo que ele estava a falar, que falaste no início, o homem real e não sei, não há essa campanha de de body acceptance, é só para as mulheres, não é para os homens, não há modelos XXL. Mas também se calhar só há, porque há muita ideia de que as mulheres são mais, tipo, há mais problemas com mulheres nisso. Achas que há mais... É uma coisa que eu também tenho pensado, porque fala-se muito de haver mais pressão para as mulheres por causa do corpo, não é? E eu acho que tendencialmente, sim, não é? Também acho. Só não acho que a diferença seja tanta. Sim, também acho que há, mas também não acho que é aquele exagero. Sim. A diferença. Acho que há a diferença. Mas há muita pressão do homem também para ter cada vez mais. Sim, claro que sim. Antigamente, não, né? Antigamente o homem é com a barriguinha que se queria. Sim. Mas nós falamos disso há pouco tempo, uma coisa que o homem nem controla, que é a altura. Sim, isso aí. No Tinder está sempre lá, se tens menos de não sei quem, nem quer falar contigo. Sim. Eu até há 2 anos eu não tinha ideia da quantidade de... Tipo, há mesmo gajas que têm opção com a altura. Sim. Opção mesmo. E eu, sei lá, só conheço um gajo que tem isso com gajas. Eu não me importava nada de estar com uma mulher mais alta que eu, sinceramente.
Só tenho um amigo que diz mesmo, nunca na vida. Mas era a Beyoncé, não quer saber. Mais alta que eu, nunca. Ok, está-se bem. É uma questão de insegurança. É possível que se calhar era melhor passar o número da tua psicoterapeuta. Exato. E diz-me uma coisa, no momento em que foste que eras mais gordo, apanhaste alguma maluquinha dos gordos? Ou seja, achas que existe esse nicho? Uma gaja quer ir para a cama com um gordo? Acho que há mulheres que se sentem atraídas por gordos, isso não tenho dúvidas, não é? Não tenho dúvidas. Mas não sei se é a questão que tu acabaste de... Não sei se é o termo ser a maluquinha de... Sim, pronto. Eu adorava um dia foder uma japonesa, tenho essa cena... E nesse caso és o maluquinho da japonesa. É possível que seja, percebes? Mas, ou seja... E repara, é japonesa, não é qualquer outra etnia oriental. Não, é asiática, sim. Asiática. Portanto, se for uma tailandesa também não... Se calhar nem distingo, porque é japonesa e eu vou... Mas, ou seja, isso há, não sei se apanhei maluquinhas do tipo, é o fetiche daquela gaja foder com um gordo. Isso não sei. Porque é chato, porque há sempre alguém mais gordo. Estás a ver? Tá bem, mas... É mais fácil encontrar. Mas pode haver categorias de fetiche, que é dos 100 aos 120, depois a outra vai dos 120. Não, porque imagina, há sempre alguém mais bonito, não é? Mais atraente. Mas ela tem que conseguir esse alguém também mais atraente. À partida, conseguir alguém mais gordo, ela consegue sempre, não é? Porque o gordo tem menos oferta. Outra coisa, quando andavas no então Tinder... É perigoso. Quando andavas no Tinder, tinhas gordinhas... Ou seja, quando falavas que tinhas gordinhas que se interessavam pelo facto de teres conseguido... Não sei se iniciaste essa conversa e que isso era um... Não, porque ele andava swipe em gordas agora. Ou tu tornaste-te uma espécie de arrogante da dieta e disse, pá, não, tu és gorda, vai-te foder. Não. Nunca... Pá, primeiro, tu estás a assumir que eu não andava simplesmente por lá a dar tudo para o lado até acertar. Sim. Que é o que homens fazem no Tinder, certo? Sim. Acho eu, pronto. E era o que acontecia. Não, fiz matches com pessoas gordas às vezes. E o facto que quando tu contavas essa história que tinhas perdido peso... Sim, às vezes notava interesse da outra parte em perceber como... não tenho certeza do que vou dizer agora, mas acho que cheguei a passar o contacto da minha nutricionista a pessoas que conheci no Tinder. O date não correu bem, mas ao menos ajudaste. Acho que cheguei a passar, sim. Acho que cheguei a passar. E várias outras pessoas. A minha nutricionista foi muito requisitada por pessoas. Acho que as pessoas devem ter olhado para mim e pensado, pá, era impossível. Quem foi a pessoa que conseguiu meter este gajo a perder peso? Percebes? Sim. Pá, quero o contacto deste nutricionista. Acho que acontecia bastante. Sim. Voltando à cena da felicidade, que há aquela ideia dos comediantes que se tudo correr bem deixas de ter piada. Eu lembro-me de uma vez quando eu disse a um amigo meu que ia começar a fazer psicoterapia, ele disse, pá, não faças essa merda. O Tennessee Williams, o escritor americano, desde que começou a fazer psicoterapia nunca mais escreveu nada de jeito. E curiosamente a mim foi o contrário. A mim permitiu-me abordar temas e ir ao fundo de questões que me permitiram ser melhor escritor. Acho eu. Não sabes como é que seria se não tivesses feito. Sim, não sei. Mas eu acho que, em retrospectiva, a mim... acho que o José Rodrigues Santos. Então era pior escritor, então acho eu. Esse processo, ou seja, esse medo já foi ultrapassado e achas que isso não tem nada a ver? Eu tive ali uma fase que andava sem produzir quase nada e associei isso a duas coisas. Uma era essa, que é, andava mesmo feliz, não tinha problemas para falar, entre aspas, mas também ao mesmo tempo, pá, estávamos em pandemia, eu não estava a ter trabalho nenhum, estás a ver? E eu funciono muito que é, pá, tenho que ter deadlines, tenho que ter prazos, senão estou o dia inteiro em casa sem fazer nada. Mas depois comecei a ficar, já falei também sobre isso, comecei a ficar irritado, ou seja, começou-me a entristecer eu não andar a produzir tanto. E foi quase isso, ou seja, tu vais buscar, estás mais feliz, mas vais buscar essa tristeza, não estás a fazer coisas que devias para te motivares. E depois também apareceu-me uma ótima coisa para falar, que é para escrever stand-up e para escrever outras coisas, que é eu perdi 50 quilos, percebes? Isso é um tema bastante diferente. Quando é que tu decides que o teu espetáculo vai ser maioritariamente sobre a perda de peso, porque não é só, tens muitos mais temas lá também. Decidi logo, mal percebi que ia conseguir. Quantos quilos é que foi isso? Eu nos primeiros 2-3 meses perdi logo 20 e tal, quase 30. Sim, perdi 20 e poucos logo. E aí eu percebi, eu vou ser capaz. E aí eu percebi logo que, tenho de fazer um espetáculo sobre isto. Sim. E porque eu também usei isso como motivação. Porque a altura eu já tinha coisas escritas que eu ainda não podia fazer porque não fazia sentido. Comecei a usar isso como motivação. Imagina, tens datas marcadas e não ficaste naquela. E agora não posso engordar mesmo porque o texto vai todo para o lixo. Sim. Usava isso para me motivar. E outra coisa que eu também fazia, que era, cada vez que me perguntavam o peso, então quanto é que... pessoas notavam que eu estava um bocado mais mal. Então, estás com quanto agora? Eu dizia sempre um bocado de peso a menos do que aquilo que eu tinha realmente, porque depois na minha cabeça era, se eu já disse a esta pessoa
que já estou com isto, eu tenho de lá chegar. Sim. Senão sou apanhado. Sim. Eu tenho um amigo que uma vez que escreve para televisão e para cinema, uma vez perguntaram-me se ele aceitaria fazer novelas, e ele disse, pá, para isso, só começaria a escrever para novelas se estivesse desesperado, viciado em heroína e que precisasse pagar as contas. E ele diz que fez isso, escreveu isso publicamente, ou seja, para ser numa entrevista para ficar garantido que ele não podia voltar atrás e escrever para novelas. Sim, não, isso é importante. Acho isso giro, mas pode vir a arrepender-se. Sim. Não, mas é assim, já passou tanto tempo e repara, eu agora, imagina, se tivesse quando tens um filho, ou seja, precisas mesmo, quando já não és tu, não é? Porque uma coisa é tu fazer um sacrifício por ti, que é, não faço essa merda, prefiro ir varrer ruas do que quando tens um filho, alguém dependente de ti, se calhar o teu orgulho artístico já não é tão... Mas ele tem sempre desculpa, se ele for fazer uma novela... Começa a dar na heroína e diz que está desesperado. Só para não perder a razão. Só para manter o orgulho. Não. Eu disse. E de facto aqui está. Olha os meus braços. Todos picotados. E roupa? Foi tipo tudo para o lixo? Toda a tua roupa? Pá, vendi a roupa no LX. No LX, pá. Ia comprando roupa nova com o dinheiro da que vendia. Ainda hoje estou a vender merdas no LX. Mas deve ter tido uma fase. Mas deve ser estranho, porque repara, estás a perder peso e estás a lidar com gajos que são gordos e tens que lhe vender a roupa a eles, é um confronto. Para casa é giro. Como é que é? Como é que era essa interação? Para casa era giro. Porque às vezes, pá, lembro por exemplo de vender lembro-me disto, que eu tinha um casaco para andar de moto, pá, tipo 4XL ou caralho. Pá, ir vender aquilo a um gajo que durante a pandemia tinha ganho peso. E ele até depois, pá, precisava agora. Uma visão era o negativo de cada era o yin e o yang. E ele estava-me a dizer, pá, pois precisava que agora tive de arranjar ganho muito peso na pandemia. E eu dizia-lhe, pois eu curiosamente estou a vender este, perdi muito peso na pandemia, e ver nos olhos dele uma tristeza. Olhar para mim. Sim, alguma coisa morreu nele. Exatamente. Mas, por exemplo, a roupa também fiz uma coisa que foi: eu quis logo desfazer-me da minha roupa de gordo. Porque para não haver sequer a hipótese de eu ainda posso ter de voltar a usar isto ou não. Isto é para ir já tudo com os porcos, estás a ver? Mas deves ter tido uma fase complicada que foi, imagina, com 120, a roupa de 140 já não te servia. Tiveste de comprar, mas depois estavas no 100 e a de 120 já não te servia. A questão é que eu ia guardando muita roupa que já tinha deixado de me servir, estás a ver? Ia usando. Entretanto, já houve roupa que passou a servir-me, já me deixou de servir outra vez, ficou larga. Ainda não anda... Só agora é que eu ando agora a comprar mesmo roupa definitiva, entre aspas. Pá, e também usava aquelas t-shirts. Pá, foi uma pandemia ao início, né? T-shirts de jogos da primavera, né? Percebes? Jogos de Lisboa 1995. Olha, uma das coisas, dois dos grandes clichês da comédia é os limites do humor, e a outra é que os gordos são mais engraçados. Não é? Que são engraçados, ou seja, o próprio físico, tens atores que eram gordos, e a fisicalidade do gordo, ou então que o gordo tem a tendência... é engraçado que eu acho que se diz mais isso dos homens do que das mulheres. O gordo tem a tendência a ser o engraçado. Muito mais. Das mulheres usam mais a simpatia. São muito simpáticas, eu acho. Sim. Apesar de ser um lugar comum, tu em algum momento achaste que a tua fisicalidade, ou seja, perderes a pessoa que tu eras, até que as pessoas te reconheciam, poderia influenciar a tua comédia ou não? Eu achei que não, porque eu nunca o meu foco, a minha comédia nunca foi muito focada nisso que tu acabaste de dizer, na fisicalidade, sempre foi mesmo na escrita. Por isso é que eu achei que não. Tipo, eu em palco mexo-me pouco ou nada, percebes? E continuo a ser assim, estando magro ou sendo gordo. Portanto, eu por acaso achei que não. Achei que poderia... Mas tiveste de mudar a tua entrega? Ou seja, a figura que tu tinhas antes, mais gordo, mais pesadão, mais palco, futuro, mais escuro, sim. Não é? E que fazias o humor assim também mais vamos chamar o humor negro, mas tens assim várias também bujardas e cenas assim. Sentes que funcionava melhor naquela figura e tiveste que adaptar um bocado a tua entrega, se calhar ser um bocadinho mais... Eu não acho que tenha adaptado a minha entrega, mas acho que passei a naturalmente e não propositadamente ter alguns temas mais leves. Sim. Isso passei. Mas não notas que eu pelo menos notei isso, mais energia em palco, acho eu. Mais tipo... Ok. Se calhar consigo mexer melhor, não é? Pois é, isso pode ter sido só uma questão física. Pode ser só isso, se calhar eu não noto por causa disso, mas sim, se calhar. Essa cena do mexer, ou seja, do mexer melhor, que é uma espécie de leveza, não é? Não é apenas uma leveza literal, mas também é a cena tipo subir escadas, fazer merdas. Tu notaste essa diferença? É uma cena que tipo, foda-se, é realmente diferente. A minha vida é diferente. Notei mesmo.
E notei muito rapidamente, porque também, lá está, é o que eu disse, eu perdi logo 20 e poucos em 2-3 meses, e notei logo. Eu já fazia exercício, continuei a fazer, e de repente, pá, estou a aguentar muito melhor. Estou na questão das escadas também. Notas a No diferença? sexo? No sexo, sim. Há a questão logística, Sim, né? sim, Porque há a questão a banha logística, atrapalha, mas Não, em termos de resistência notei também. e de força na verga. Sim, sim. Mas agora já não tens a desculpa de ser preguiçoso e dizer, vá, senta-te lá aí que eu meter as mãos atrás das costas e deitar. É giro de falares nisso, pá, porque eu depois tive um problema de saúde. Depois disso, eu falo disso no meu espetáculo em que tu foste ver, sabes que eu estou a falar, não é? Em que houve aí uma questão relacionada com isso, que eu tive de andar uns meses só a poder pinar por baixo. Dito pelo médico. Quando dizes por baixo é tu deitado de barriga para cima e a pessoa a cavalgar. É isso mesmo. Okay. É isso a cavalgar ou não sei. Sim. Okay. E já agora que estamos a falar nisto, que é, tu és adepto do reverse cowgirl, que é... Para cá, prefiro sem ser reverse. Ou seja, virada para ti. Prefiro. Gosto de ter as mamas viradas para mim. Sim, sim. Mas não me nego. A cara não, a cara tens-te a cagar, não é? As mamas a cair. Não, a cara também. A curva mais bonita de uma mulher é o seu sorriso. Sim, a gente sabe disso. E todos os corpos são bonitos também. Sim, mas por acaso prefiro sem ser reverse. Okay. Mas não tenho nada contra. Reverse cowgirl. Tu preferes? Não, gosto de alteração. Não prefiro. Até acho que pode ser feito, mas até acho que até anatomicamente o encaixe não é tão perfeito. Não, ele tem que saber muito bem o que está a fazer. Sim, e mesmo por exemplo, o de frente, tu podes sempre ter uma estimulação clitoriana com as tuas mãos, e o reverse é mais difícil, tens que levantar e não sei o quê, portanto. Sim, acho que para trabalhar, não é? Para trabalhar mais à vontade, o de frente é melhor. Acho que depende muito da capacidade da mulher também. Sim, claro. Há mulheres que não sabem estar por cima, não é? Sim. Não sabem. Parece que não foram ensinadas. Tipo, não o pai não lhes ensinou. Mas estás a falar de tipo de mulher não sabe, tipo aquela que acha que está a montar um cavalo e tipo, dá demasiado salto e não tem cadência. Eu acho que não se sabem movimentar. Não tem ginga, não tem ginga. Não tem. Pois há umas que não sabem medir a distância de onde acaba o pau. Então, e sai o pau. E isso é um perigo. É muito perigoso. Pode partir o pau. Vocês sabem, o Dennis Rodman já partiu. Sabias disso? Sim. Partiu o pau. A pila mais do que uma vez. Eu já li uma vez sobre o caso. Mas assim, isso acho que quer dizer várias coisas. Não é apenas um acaso. Um é que o gajo deve ter uma pila grande, e dois, deve foder à maluca a torto e direito. Ou seja, claramente ele é daqueles que faz desportos radicais, não é? Tipo, não deve ser por acaso, não foi uma questão de azar. Sei que ele partiu, e isso assusta-me. Lembro-me uma vez, li uma notícia sobre isso, e depois fui ver. Se o Dennis Rodman, que é aquele potente físico, o gajo é um gajo, não é? Com caparro, parte a pizza, imagina um de nós, não é? Como é que deve partir a pizza? Mas será que não é mais fácil partir precisamente por isso? Pois, mas não sei. Imagina, se cai muito grande, mas não é muito também compacto. Pois não há sangue para tudo, não é? Ninguém diria que íamos estar aqui a falar da pizza do Dennis Rodman. E por que não, não é? E por que não, claro, porque não. Mas eu penso muitas vezes nisso, quando está aquelas cavalgadas mais hoje, e vem-me para a cabeça, oi. Já aconteceu. Tem um gajo, não saltes tanto, vem para aqui para baixo, espera, calma. Já vos aconteceu, acredito eu, estarem a pinar com uma gaja, ela está por cima. E do nada aquilo sai de repente, é ali um susto. Sim. Já me aconteceu uma luxaçãozita, não é? Aquela que deu ali o toque. E é ali um susto. E eu, cada vez que... É por isso que eu digo que há gajos que não sabem empinar por cima, porque se eu vejo que ela não sabe, vamos ter de mudar aqui porque eu não quero partir a pista. Eu li a cena de Dennis Rodman, e eu depois de ler a cena de Dennis Rodman fui ao Google pesquisar imagens, porque eu não consigo ficar sem pesquisar. Tu viste pistas partidas? Vi. Foda-se, E vi aquela imagem que às vezes não é a mesma pista, mas é um desenho bué gráfico, a cores, como é que aquilo fica, porque aquilo não é mesmo partido, não é um osso, não temos um osso, mas é um hematoma de tal forma, ficam assim, fica um gancho. Agora, isso pode ser, imagina, às vezes pode não ser ela que não sabe fazer, imagina que ela está habituada a uma pila muito grande, em que ela pode ir para baixo e ir para cima, e depois apanha uma pila mais pequena e não tem que se habituar, não é? Olha, voltando ainda ao tema central, a questão de, e o Guilherme neste aspecto tem uma opinião bastante fundamentada, já falámos aqui, a questão do fat shaming. É uma das perguntas do Patronos também, se funciona ou não. Funciona, então, mas podemos falar aqui, a questão de, há quem diga que é crueldade, que pode ser bullying, obviamente que aqui... Há todo um espectro, desde dizer a um amigo teu, estás a ficar gordo, vê lá se vais fazer ginástica, a tu seres um miúdo na escola em que todos os dias és acossado por isso, não é? Não, estamos a falar de um espectro grande. Mas o que é que tu achas disso, da questão do fat shaming? Até enquanto comediante? Sim, acho que depende. Ou seja, por um lado, percebo... eu ia dizer é importante, não é importante, mas... Ou seja, por um lado, faz-te ter mais consciência
Claro que às vezes nós não temos consciência, percebes? Por um lado faz-te ter consciência. Por outro, eu às vezes penso até que ponto é que alguém vai mudar por ser gozado. Se calhar não vai. Se calhar revolta-se mais, pá, não sei. Ou fica mais chateado, não sei. Sim. Mas, não sei. Olhando para mim, será que eu preferia? Acho que preferia. Sei lá, ao menos ganhas um bocado de noção. Não sei. Mas tipo, nunca tinhas amigos teus, pá. Não, claro, mas também, quer dizer, às vezes coisas na brincadeira. Claro, não, quando eu estou a dizer, quando eu digo amigos é, Não, pá, como eu sim, digo a um claro. amigo meu, o gajo aparece e diz, pá, vais levar essa camisa, não Claro, é? Tipo, exato. Sim, não, isso aí então sou, obviamente, completamente na boa. E acho que pode haver pessoa, depende da forma como fazes lá, depende da confiança que tens com a pessoa. Agora lembrei-me de uma coisa que é, pá, uma vez eu estava na terra com a minha avó e passou uma daquelas velhas que é amiga da avó e que não sei o quê, e sabem, aqueles velhos que já são tão velhos que não têm o mínimo de filtro, beijo, sim, de sim. dizer coisas, estás a ver? Pá, e dela ter dito ali, essa velha ter-me dito a mim, pá, que eu estava mesmo um animal, uma coisa assim, ter-me dito isso, estás a ver? Para mim foi tipo, pá, mas tenho uma velha a dizer... E se calhar ela como elogio, não é? Porque as velhas dessa tipo acham tipo... Ai, tua avózinha está-te a dar de comer. Já percebi o que estás a dizer, sim, se calhar ter até, sido. estás a ver? Ou seja, de repente há uma velha que eu não conheço lá nenhuma a dizer-me isto, pá, eu até fiquei... Lembro que até respondi mal à velha, Sim. minha avó ficou chateada comigo, não sei assim. Mas isso é uma coisa, pá, outra coisa é um amigo teu que é tipo, então, já, pá, mandou uma boca ou isso, acho que isso é diferente. Há cenas que chateiam, há cenas que não. Mas achas que tipo, todo este movimento de body accepting e, pá, obesos mórbidos na capa da Rolling Stone, achas que, pá, sendo a obesidade uma epidemia que faz mal à saúde? Eu percebo os dois lados. Eu percebo a cena que se diz, pá, não vamos glorificar a obesidade, percebo isso, mas ao mesmo tempo também percebo que é tipo, pá, o que é que tu tens a ver com isso? Claro, percebes? sim. Percebes as duas cenas. Sim, mas imagina, também tens a ver no tabaco, não é? Mesma coisa. Tens as cenas tipo a dizer que fumar mata e não sei o quê. Não, claro, mas isso é uma coisa. Outra coisa é tipo, ver as pessoas tipo, é uma vergonha as pessoas fumarem. Ninguém tem paciência para isso, eu acho. Sim, mas, por exemplo, uma das mas não é prejudicial. Ou seja, acho que as pessoas se devem sentir bem como são. E quem quer ser gordo tem todo o direito a ser gordo, como quem quer fumar tem todo o direito. Sim. Mas o facto de haver esse movimento, ou essa tentativa, porque acho que uma coisa que acontece é nenhum gordo quer ser gordo. Se houvesse um comprimido mágico, as pessoas emagrecem, toda a gente emagreceria. Eu também acho isso. E portanto, a partir desse momento, então se calhar não se deve, lá está, tornar a coisa como normal, mas sim incentivar e educar as pessoas. Eu acho que há pontos que percebo e pontos que não. Por exemplo, um ponto que eu percebo perfeitamente é aquela, isso acontece até mais nas mulheres, eu acho, que é, pá, haverem mais modelos, aquele termo da mulher real. O que é que se entende por mulher real? É tipo, obviamente as mulheres não são todas a Sara Sampaio. Sim. Tipo, é o quê? 1% da população? Pá, isso aí eu percebo. Agora, também aquela cena de... Agora vamos fazer aqui uma mega produção. Então, pá, 20 gordas em trajes menores só para dizer que são mulheres reais. Há pouco tempo eu mandei ao Guilherme, tinha-me mandado uma comparação da Victoria's Secret em 2002, ou o que era, e agora. Pá, e em 2002 era, como era no início, que era... As Gelbinchans e não sei o quê, todas, como tu dizes, 1%. Sim. E agora era, além de muito mais etnias, mas era, pá, tamanhos de altura, de gordas, vários... E eu mandei-lhe aquilo e estava a pensar que é... Tiraram-nos tudo, foi o que eu pensei. Tiraram-nos tudo. Mas a questão é, a verdade é, não sei até que ponto, até do ponto de vista, repara, do ponto de vista comercial da empresa, não estou a falar da política da empresa, que ela querem ser o que é. Na verdade, não sei quantos homens heterossexuais é que compram lingerie para as mulheres. Se calhar alguns, não sei que faixa que é do mercado. Mas aquela... Sim. Mas a maioria das pessoas deve ser... As mulheres é que compram lingerie. Da Vitória... Olha, que não sei. Dessas mais sensuais... Mas tem lógica, ou seja, na verdade, os únicos gajos que se queixam daquilo são os homens heterossexuais que ocasionalmente passavam por uma publicidade de Victoria's Secret. Do ponto de vista empresarial se calhar vamos falar com as pessoas que compram as nossas cenas e cagar para estes homens heterossexuais. Mas é outra coisa, tipo, a Victoria's Secret vendia o sonho, não é? Sim. E tipo, a mulher, tipo, ideal, nem sequer eram aquelas modelos normal de passarela que não têm curvas, às vezes, da Victoria's Secret sempre tiveram anca e rabo e mamas. E há espaço para isso e há espaço para a outra cena. Sim. Não é preciso acabar com a outra cena e for isso. Mas é que neste momento de transição há uma ideia de guerra de oposição. É que umas são modelos. Claro. Percebes? São modelos, são algo que alguém aspira a ser. Ninguém aspira a ser aquela obesa mórbida que está nessa cena. Também é verdade, há um lado aspiracional. Agora deixa-me perguntar-te uma coisa. Modelo. Tu achas que eu
Eu já deixei de fumar, nunca fui um grande fumador, mas deixei de fumar. E hoje em dia faz-me imensa confusão. Quando eu estou a dizer confusão, não é uma questão moral, tipo, agora não fumo e vocês não podem fumar. Mas faz-me confusão, tipo, se de manhã, imagina, às vezes já de casa vou passear o cão muito cedo e vejo pessoas a fumar. E há um lado do meu físico que rejeita aquele fumo, quase de repulsa, tipo, foda-se, como é que é possível estás a fumar às 7 da manhã, man? Tipo, há uma raiva com o facto daquela pessoa que tem, repare, eu racionalmente acho que aquela pessoa tem todo o direito a estar a fumar, e não tenho nada a ver com isso. Mas há um lado, pá, visceral, tipo um serzinho aqui dentro de mim. Que tipo de ex-gordo é que tu és? Okay. Ou seja, és um gajo que tipo foda-se, estes gajos são gordos porque querem, ou seja, há uma certa superioridade de tu teres conseguido, ou maior empatia? Não há superioridade. Sim. Agora, ao mesmo tempo, uma coisa que eu também posso dizer é que, que eu também fui assim durante muitos anos, é tipo, nunca vou conseguir. E é tipo, isso não é verdade. Se quiseres mesmo, consegues. Não, tipo, não é fácil, é bué fedido, mesmo. Mas se fizeres as coisas para... Isso vai, tipo, vais conseguir emagrecer. E é uma cena... Mas também não é aquela cena, eu já ali estive, eu consigo perceber porque é que as pessoas estão com esse discurso, que é impossível, e não sei, não é impossível, não é impossível claro. Mesmo. Eu acho que é possível. E há uma vantagem no meio, quando tens muito peso, é aquela que tu dizes que em 2 meses viste resultados brutais. Exatamente, não é? exatamente. Mas também já pensaste que provavelmente tu, noutros aspectos da tua vida, até para ser comediante eu acho que é preciso ser um certo drive, tu conseguiste aplicar, ou seja, pela forma como tu me descreveste, tu tornaste a perda de peso numa espécie de desafio, não é? Medir, pesar a comida, comprar uma balança, não sei o quê, vender roupa. Eu estava obsessivo, claro, mas tu provavelmente já tens isso noutras facetas da tua vida, certo? Certo. Ou seja, eu acho que quando tu tens esse drive ou essa obsessão, e eu acho que para fazeres comédia, não estou a dizer que são todos, para escreveres um livro, para certas coisas é preciso teres ali um tracinho de obsessivo. Os comediantes têm muita fama de ser preguiçosos. Sim, mas é uma falsa preguiça. Realmente bons? Sim. É uma falsa preguiça, eu acho. É uma preguiça. E isso não é só os comediantes, acho que em áreas artísticas existe. Tu sabes que de repente estás semanas sem fazer nada, mas na realidade até estás a pensar. E estás a absorver coisas. E depois estás 3 dias a trabalhar que nem um cão. Eu não conheço nenhum gajo que eu admiro, escritores ou não sei o quê, que não sejam gajos que sejam obsessivos em relação à sua... Que sejam bons, que sejam obsessivos. Acho que a maioria dos que são bons é porque são obsessivos em relação ao seu ofício. Não se estão a cagar e não confiam apenas no talento. Não é? Eu chego lá e... talento não existe. Mas o que eu acho que ele estava a dizer, tu escreves livros e também já escreveste para a televisão, não é? Sim. Pronto. Tu não tens isso que é. De repente, quando estás assim, a meio de um processo criativo, sentes que estou há 2 semanas e eu não fiz nada. Não sentes isso? Não. Tu não sentes isso? Ele é mais... ele tem horários. Tipo, ele segue sempre um horário. Porque o que ele estava a dizer, que eu também me identifico um bocado, que é, às vezes, estou uma semana e parece que não fiz nada. Eu se não estou a fazer nada, fico em pânico. Não, eu também fico. Também fico, atenção. Mas na realidade, no subconsciente nós já estamos a pensar em coisas. Claro. Sim, já estás a isso é trabalho. Eu vou dar um exemplo, eu vou de férias. Primeira semana, por isso é que hoje em dia eu só tiro, quando vou de férias tem que ser 3 semanas, porque a primeira semana estás ali a desligar e não sei o quê. E depois consigo desligar e digo, foda-se, eu consigo viver, já falei disso no podcast, eu conseguiria viver, eu até conseguiria viver sem trabalhar. Não digo que fosse 2 ou 3 anos, mas... Eu, no fundo, se me metesse na cabeça, eu conseguia estar 6 meses sem estar a escrever cenas. Mas há sempre uma espécie de frequência, está ali latente, de coisas a criar. Que é, vejo uma merda e, isto dava uma boa personagem. Não sei. Ou seja, eu não estou a trabalhar... Até tentar dormir. Claro. Tentar dormir, eu estou... E estou de férias, não tenho a pressão para tornar aquilo alguma coisa. Mas isto dava uma boa ideia. Então, mas por aí eu também estou sempre a trabalhar, porque eu também estou sempre a tirar notas. Eu estava a considerar o trabalhar de repente fazer... Sim. Claro, isso aí entrou também, sim. Percebo perfeitamente. Olha, vamos relembrar. Quanto tempo é que estamos? Vamos fazer agora 1 hora. É? Ok. E depois vamos fazer mais meia hora para os especial patronos. Quem quiser continuar a ouvir esta conversa, já sabe o que é que tem que fazer, que é o quê, Guilherme? É pagar. É isso. E para pagar, vai pagar. As pessoas já sabem. Patreon.com/sem barbas na língua, sabem, mas não querem. Sabem, mas não querem. Vamos recordar, para terminar, espetáculo dia 1 de junho. Mês 6. Não confundir com Lhu, não é? Sim. Em Lisboa, no Teatro Filaré. Bilhetes estão na Ticketline. Sei que sou suspeito, mas acho que o espetáculo está bom e vale a pena. E vão. Porque, apesar de nós
temos estado aqui muito tempo a falar sobre a questão de perder peso, não sei o quê, aquilo não é, claro. uma aula de um guru a moralizar pessoas, não é mesmo. É aquilo, pá, e se tiverem dúvidas e não conhecerem o trabalho do Daniel... E tens outras coisas até mais, tipo... deep, não é? Que falas na cena. Temos mais... Foi a primeira coisa que eu escrevi. Foi. Qual é que é o tema desse beat mais profundo? É suicídio. Okay. Portanto, que é uma coisa fixe para terminar este programa. Sim. Mas pronto, pá, se por acaso não conheciam o Daniel e estão interessados, ficaram curiosos, porque esta conversa foi um bocadinho monotemática, mas ele claramente tem uma panóplia de temas muito diferentes. Pá, basta escrever o nome dele no YouTube e vão encontrar uma série de coisas. Sim, tem lá o teu solo antigo, não é? Tem lá os primeiros dois. Tem lá os primeiros dois solos, portanto, vejam isso, vale muito a pena. Queria terminar, normalmente nós terminamos com sugestões, muitas vezes em nosso próprio favor. Queria só dizer que Até que a Vida nos Pare, que está na Netflix e que eu sou coautor com o Tiago e com o João Tordo, foi nomeada para os Prémios Sofia, juntamente com a Glória, o Pôr do Sol e a Água Seca. Vais à gala? Vais à gala? Acho que não. Acho que não tenho muita paixão para Prémios de Sofia também. O nome. Os prémios da Academia de Cinema Portuguesa. Sofia por causa da Sofia de Melbrenner. Sim, mas... Podia ser Vanessa, não é? Sim. E acho que vai ganhar o Glória, mas pronto, há mais alguém que acha que valeu a pena, portanto, se não viram a série, podem ir à Netflix, está lá disponível. E queria dizer também que vou estar este domingo, não sei se há pessoas que não vão ouvir isto a tempo, no dia 8, domingo, no Teatro São Luís, a falar com o João Tordo, o escritor, com a moderação do João Goberno. É um evento do festival... Um ex-gordo também. Um ex-gordo, é verdade. É verdade. E que é um evento que faz parte do Festival de Língua Portuguesa e Literatura de Lisboa. E no dia 14 de maio vou estar... Eu não sei se é em Redondo ou no Redondo. Mas acredita que as pessoas te vão corrigir. Sim, mas sei que é no centro. Quando é terras. Sei que é no Centro Cultural de Redondo, porque vi escrito, às 9 da noite, para falar das séries, dos livros. Portanto, se estão no Alentejo, apareçam. É isso, eu não tenho sugestões nenhumas, só mesmo que vão ao espetáculo do Daniel Carapeto, dia 1 de junho, é fixe, e eu gostei muito. Obrigado. E apareçam. Está uma altura estranha para... E acho que já não vai ser preciso máscaras agora, não é? Já não vai ser preciso máscaras, portanto acho que é a altura de enchermos as salas outra vez. Para quem gosta de sexo ao vivo, normalmente os espetáculos dele acaba tudo depois também a pinar, não é? E agora sem máscara é mais fácil para o sexo oral. Sim. Mas também há gente que prejudica, há gente que a máscara ajudou muito na pandemia, não é? Muito bem, olha, Daniel, muito obrigado por estar aqui connosco. E se quiserem ouvir mais, já sabem. É isso. Patronato. Tá bom. Até à próxima. Até à próxima.